Antes de entrar no texto bíblico, eu preciso ler uma carta. Não é comum essa carta, não tem necessariamente a ver com a mensagem. Nós recebemos essa carta foi endereçada a mim, mas eu creio que quando você ouvisse meu nome, você ouvisse o nome da igreja. Querido pastor Wander, que minhas palavras sejam motivo de alegria e paz ao chegar em suas mãos, e que meu testemunho possa fortalecer sua fé, que lhe dê ânimo para prosseguir na obra que Deus lhe deu. Meu nome é Tatiana, e o motivo da minha carta não é lhe pedir nada, e sim agradecer, por deixar que Deus trabalhe em sua vida, e de pregar o Evangelho com tanto amor e convicção. O Senhor deve receber muitas cartas, e nem sei se tem tempo para ler, pois sei o quanto é dura a vida de um pastor, pois sou filha de um. Pastor, eu me encontro privada da minha liberdade há 6 anos, e ao contrário do que muitos pensam, servir a Deus dentro do cárcere não é fácil. Não temos respaldo religioso, apesar de no presídio onde eu me encontro ter igreja e serem realizados cultos de diversas igrejas, mas não é sempre que podemos ir. Por isso é que resolvi lhe escrever para agradecer a programação e o culto dominical da Rádio 93. Os cultos de domingo à noite são fundamentais em minha vida. Economizo pilha a semana inteira para não ficar sem ouvir o culto. Sinto que Deus o usa profundamente. Já chorei muitas vezes ouvindo as pregações. A primeira vez que ouvi o culto, eu já estava presa. Nesta hora, quando eu estava livre na rua, talvez estivesse assistindo a TV. Eu não me lembro o primeiro culto que eu vi, mas o que mais me marcou foi sobre a vida de Pedro e sobre a vida de Moisés. Uma experiência maravilhosa. Eu me sinto meio Pedro, mas eu vi uma de minhas companheiras de cela chorar copiosamente ao ouvir a pregação sobre Mical, pois além de ouvir a palavra, eu compartilho com as minhas colegas, compartilho o que eu estou ouvindo, e ninguém pode falar comigo naquela hora do culto. Para tudo e por tudo eu ouço os louvores. Eu estranhei quando foi cortada a parte onde o Senhor falava dos dízimos e das ofertas. Eu gostava de ouvir o Senhor falar. Se nós tivéssemos uma igreja, isso seria muito legal. Pastor, ouvir as suas pregações tem ajudado a crescer e a desenvolver a minha fé. Não só a minha, mas de tantas meninas aqui dentro. A última, sobre a casa do oleiro, falou muito com uma das meninas aqui. Uma que me fez chorar muito foi uma a qual o Senhor falou sobre estar cansado. Estar cansado de ser bom. E era justamente o que eu estava falando para Deus aquele dia. Porque aqui dentro, pastor, tudo que vemos aí fora se intensifica. Você aqui literalmente só vale o que tem. A falsidade e a mentira reinam
É uma solidão em meio a uma multidão. Só Deus para nos dar força. Marco a data ao lado de cada versículo a qual o Senhor prega. Quantos dias? Eu conto os dias da semana para que o domingo chegue para ouvir o culto. Desculpe incomodar o Senhor, mas eu queria que soubesse o quanto o Senhor faz bem a vida de muitas pessoas aqui na prisão. Se deixando ser usado por Deus, que Ele continue trabalhando em sua vida e lhe usando mais e mais a cada dia. Muito obrigado por tudo, pois mesmo sem me conhecer, o Senhor me faz muito bem. Que Deus continue te usando e abençoando, o Senhor e a sua família, e que naquele grande dia possamos nos conhecer. Vou marcar um encontro com o Senhor embaixo da árvore da vida. Sei que o Senhor estará bem diferente. Pegou pesado, Tatiana. Bem diferente do que é agora, mas eu sei que o reconhecerei. Muito obrigado, fique com Deus. Que a paz de Deus esteja contigo, Tatiana. Domingo passado, e eu quero dizer que essa carta não é minha, é nossa. Domingo passado eu estava aqui quando um homem me procurou e me entregou em mãos essa carta. E eu me lembrei que dentro do presídio não pode ter celular, não pode ter igreja digital. Há mais de 10 anos, quando o saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini, pastor de Niterói, faleceu, a Rádio 93 pediu à Igreja do Recreio que substituísse aquele programa. E eu disse ao doutor Harold, naquela época, nós somos tão pequenos para substituir um homem tão grande, uma igreja tão poderosa como a primeira igreja batista de Niterói. Aquela ocasião, provavelmente a maior igreja batista do país. Mas assim nós assumimos. E por mais de 10 anos, nós falamos muito aqui de internet, temos que continuar falando. Nós falamos muito aqui da presença das pessoas na casa de oração, e temos que continuar falando, mas a gente não pode esquecer dessa bênção. Colegas de ministério, pessoas que os cultos das igrejas são mais cedo, tem me encontrado e dito: olha, eu ouço o culto do rádio às 8 horas. O que nós estamos passando aqui hoje vai ao ar no domingo que vem. E tem sido um bálsamo para a vida da Tatiana, das meninas do presídio, das senhoras que estão ali. Eu vou pedir a técnica que faz os recortes do culto. Ela reclamou porque cortamos o momento do dízimo, mas eu vou pedir que eles não façam um recorte dessa palavra que eu estou dando a elas, que encontraram a liberdade no meio do cárcere, que Jesus liberta. E isso aqui, irmãos, isso aqui salva um ministério. E eu me lembro daquela expressão do Talmud, que desde lá do Velho Testamento os judeus diziam: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Se todo o ministério dessa igreja em 35 anos servisse para restaurar a Tatiana, filha de um pastor, que há 6 anos está numa prisão, e Deus sabe por quê, já teria valido a pena. Já teria valido a pena. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu queria convidar a congregação que fiquemos em pé e oremos pelas nossas irmãs. Os Estados Unidos, pastor Gustavo tem um trabalho maravilhoso nos presídios. Nós também temos, pastor Joel é capelão. Os presídios brasileiros estão muito restritos. Nós temos nomeados sete irmãos que vão para os presídios sob a liderança do Gilson, que está ali.
falar do evangelho àquelas pessoas. Eu não sei o presídio que ela se encontra, mas eu fiquei impressionado como o evangelho chegou ali pelas ondas do rádio. Como eu disse, não tem celular. E ela disse: irmãos, eu economizo a pilha. Joel, tem como mandar pilha lá para dentro? Vamos procurar saber se tem como mandar pilha para os presídios. E eu sei que vocês vão doar milhares de pilhas para que essas pessoas possam ouvir o evangelho. Sabe quando custa uma cartela de pilha de um radinho? Eu não sei, mas é muito pouco. É muito pouco para ganhar tanta gente. Levante um clamor pela vida dessa mulher chamada Tatiana e daquelas amigas que ficam em torno do rádio. Tatiana, Deus te abençoe, minha filha. A você e a todas as internas deste presídio. E louvado seja Deus, e por causa do ministério desta igreja, pelas portas que Deus abriu, você foi alcançada. Nós louvamos a Deus por todo o ministério online, nós louvamos a Deus por todo o ministério presencial, mas louvamos a Deus pelo rádio. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, tu sabes como isso mexeu com o nosso coração. Ó Deus, nós não imaginamos aonde o Senhor pode chegar, onde o Senhor nos leva. E o Senhor levou-nos para trás das grades de uma cadeia, de um presídio feminino, para que esta mulher, Tatiana, filha de um pastor encarcerada, pudesse ter uma restauração de vida. E ela se tornou uma proclamadora naquele lugar. Senhor, dá unção a ela, Pai. Deus, nesse momento agora, consola aquela mulher. Senhor Deus, faz dela, como fizestes com a samaritana, que ela proclame o teu evangelho, que aquele presídio conheça Jesus, que todas as internas confessem a Jesus, que se dobre todo o joelho naquela cadeia e diga: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que se arrependam, Senhor, de todas as coisas e que possam voltar à liberdade para a glória do teu nome no tempo do Senhor. Pai, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade, Senhor. Nós não merecemos ouvir o que nós ouvimos aqui, mas é só por causa da tua graça, Senhor, da tua misericórdia, que usa vasos tão imperfeitos como nós somos, Senhor, mas a tua bondade é maravilhosa. Vai agora com a tua presença, invade as celas, Senhor, invade as celas, invade, ó Deus, converte aqueles guardas, converte os oficiais que trabalham ali, o diretor daquele presídio. Quantas coisas já fizeste, Senhor, quantas coisas o Senhor tem feito nos Estados Unidos, nas cadeias, faz aqui também, Senhor. Nós entregamos a Tatiana, essa mulher da tua presença, e todas as suas companheiras convertidas no teu altar, e esse ministério lá dentro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, há 2 meses atrás, ou 3, eu perguntei à rádio qual era a informação do Instituto Brasileiro de Estatística, porque o IBOP, ele traz a informação de ouvintes, e há 3 meses atrás nós tínhamos 52 mil rádios ligados. Tem um Maracanã cheio. E eu fiquei espantado o alcance que Deus tem dado a nós. Mas agora, na quinta-feira, eu levei essa carta para a direção da rádio guardar nos seus arquivos. E voltei lá no departamento de estatística. Não são mais 52 mil, são 53 mil. Em 3 meses, 1000 pessoas novas estão ouvindo esse programa às 8 horas da noite. Você pode glorificar o nome do Senhor? E se você não crê, eu quero declarar para você que a presença de Deus, ela entra em qualquer lugar.
ela entra na sua casa, ela entra na casa de oração, ela entra no carro de uma pessoa, ela entra numa cadeia. É por isso que nós cantamos aqui agora: eu só quero, Pai, é viver a minha vida inteira na tua presença, não importa onde eu estiver, eu só quero a tua presença. Glorifique ao Senhor e cante de alegria. E quando lembrar, puder, ore pela Tatiana e pelas internas desse lugar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou, só quero levantar a Oh, igreja, levante sua voz e cante a Ele. Eu não quero mais sair daqui, diga isso. Ei, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais Peça isso a Ele, me deixa morar em tua presença. Eu não quero mais sair daqui. Nos deixa aqui, Senhor, tua presença. Me deixa morar em tua presença. Diga, igreja, diga. Eu só quero. Quero tua presença. Hoje não vou te E aí tem que pregar. Misericórdia. Ainda botaram um super bonder aqui. Essa empresa bota super bonder no copinho. Misericórdia. Nós estamos nesse domingo falando de identidade. Hoje pela manhã nós falamos de identidade. Eu disse que hoje à noite nós traríamos a história de um homem que perdeu sua identidade. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia para acompanhar uma leitura no primeiro livro de Samuel, o profeta, capítulo 27. Capítulo 27. 1 Samuel. Davi, contudo, pensou, preste atenção, Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel, e eu escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Meoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família. Davi levou suas 2 mulheres, Ainoã de Israel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades dessa terra onde eu possa viver, porque este teu servo
viveria contigo. Por quê viveria contigo na cidade real? Naquele dia Aquis deu-lhe Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Ele e seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gersitas, os Amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam a terra e que se estende desde Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas, e depois retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: quem você atacou hoje? Davi respondia: o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jeranel, ou o Neguebe dos queneus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu no território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Identidade é qualidade do idêntico. O conceito de identidade é o seguinte: é aquilo que identifica que sou eu. A minha identidade é o resumo de quem eu sou. E eu disse hoje pela manhã da crise de identidade que o mundo vive. As pessoas vivem uma crise tão forte de identidade que elas não sabem sobre a sua sexualidade. Elas precisam perguntar às pessoas. Elas precisam indagar aos grupos sociais. Elas buscam aprovação. Porque nós vivemos uma crise de identidade enorme. E a história que eu li, eu vou chegar lá no capítulo, mas eu preciso vir um pouco atrás. Primeiro falar de um homem que você conhece tanto, chamado Davi. Quando Deus lhe deu uma nova identidade. Você vai entender o que eu estou dizendo. Recentemente estudamos o Salmo 23 de Davi. Já lemos tantos salmos de Davi. Conhecemos tanta coisa da história de Davi. Houve um dia que Deus o chamou e mudou a natureza da sua identidade. E esse dia foi quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé. E o profeta Samuel anunciou que Davi seria o sucessor de Saul, o novo rei de Israel. Naquele momento, quando Samuel encheu o chifre de animal de óleo, de azeite, derramou na cabeça de Davi, que estava lá no campo, menino esquecido pelo pai. E depois de Samuel ter visto todos os filhos de Jessé, disse: não são esses, manda chamar Davi. E agora ele diz assim: é esse que Deus está escolhendo como sucessor do rei. Ele pega o chifre cheio de azeite e derrama na cabeça de Davi. O que está acontecendo ali é muito sério. As coisas de Deus, e com as coisas de Deus não se brinca. A gente não pode tornar comum aquilo que é sagrado. E o momento de Deus ungir alguém é um momento de muita importância. Esse culto é um momento de muita importância.
Batizar alguém é um momento de muita importância. A ceia do Senhor é um momento de muita importância. Não banalize nunca os momentos das coisas de Deus. Amém, igreja? Quando o profeta Samuel derramou sobre a cabeça dele o óleo da unção, preparando, ungindo, pela ordem do Deus Altíssimo, para que Davi fosse preparado, ungido para suceder Saul, Deus estava lhe dando uma nova identidade. E meus irmãos, essa nova identidade mudou a vida de Davi. É no capítulo 17, depois da unção do capítulo 16, que ele vai enfrentar o filisteu Golias. Ele mata Golias. O povo fica tão admirado com a força, a inteligência, mas principalmente a unção. Na verdade era só força de vontade, porque ele era bem menor do que o gigante, mas a vontade de servir ao Senhor. Quando Saul vai questionar a ele: como você vai matar esse gigante que matou tanta gente, tantos soldados do nosso povo? Ele faz a seguinte declaração: eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. E esse incircunciso filisteu, esse que não tem a marca de Deus, não vai afrontar mais os exércitos de Israel. Davi tinha força, e uma força diferenciada por causa da unção do capítulo 16. Ele mata Golias, e o testemunho público é fantástico. O povo cantava uma rima e dizia: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E aquilo gerava cada vez mais a inveja e o ciúme de Saul. Capítulo 16, ele é ungido, recebe uma nova identidade. Capítulo 17, ele mata Golias. Capítulo 18 e 19, ele começa a ser perseguido por Saul violentamente. E acontece uma coisa que parece daquelas que estranhas, não é? Nada é estranho na Bíblia. Nada é estranho. Nada é estranho na vida do crente. Nada é estranho na vida do crente. Você pode não entender, mas não é estranho. Davi se torna o melhor amigo de quem? Do filho de Saul. E é o filho de Saul que chega para ele e diz: Davi, meu pai quer te matar. Meu pai armou uma emboscada contra você. E Davi fugiu. E ele arrasta um grupo de pessoas com ele. E ele começa a fugir. E é nessa fuga, presta atenção, é nessa fuga que ele começa a perder sua identidade. Porque Deus deu ao filho de Jessé outra identidade. Você agora vai ser preparado para ser o pastor de Israel. Você será o rei de Israel. Você é meu ungido. Você é sucessor de Saul. E ele agora está fugindo. Deixa eu fazer uma aplicação para nós aqui. Quando hoje pela manhã eu afirmei que Cristo nos dá uma nova identidade. O que vai te dar uma nova identidade não é uma roupa nova, não é um carro novo, não é uma casa nova, não é um trabalho novo numa grande companhia. O que vai te dar uma identidade nova é uma experiência com Jesus Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo na vida dessa pessoa. Tudo se faz novo. Deus sabe quem você é, Ele sabe das tuas fraquezas. Mas Ele foi lá um dia, não sei de que maneira, como Ele atingiu a Tatiana, Ele atingiu você, Ele foi até o teu coração, Ele usou alguém, Ele te regenerou, Ele te chama de amigo, Ele te salvou. E agora você é filho, é filha amada de Deus, você é servo do Deus Altíssimo.
Quem aqui nessa noite tem consciência que recebeu uma nova identidade em Cristo Jesus? Levanta a mão, dê glória a Deus. Está fraco? Está muito ruim? Eu vou começar agora a contar um pouquinho de como é que ele perdeu a identidade. Davi foi chamado para ser sucessor, pastor de Israel, ungido de Deus. E é no processo de fuga que ele começa a se perder. Quando Jonatas avisa ele que meu pai quer matar você, a Bíblia diz que o medo toma conta do coração dele. Eu vou descrever aqui, e agora vamos entrar no capítulo 27, qual foi o processo. Gente, ninguém se perde da noite para amanhã. Ninguém se afasta de Deus de manhã para de tarde. Tudo na vida é um processo. As coisas vão começando pequenas. O diabo vai trabalhando no coração da pessoa, vai dizendo à pessoa que a igreja não é importante, vai fazendo você colocar defeito em todo mundo na igreja, vai dizendo no teu ouvido que pastor nenhum presta, que é tudo ladrão. O afastamento de uma pessoa da presença de Deus, o distanciamento de uma pessoa, ela se dá num processo. E eu vou dizer uma coisa que é mais grave ainda. O afastamento de uma pessoa não necessariamente implica no fato dela estar afastada da igreja. Ela pode estar presente na igreja, afastada de Deus. Ela pode saber cantar e estar afastada de Deus. Ela dá o dízimo e está afastada de Deus. A questão é de comunhão com Deus. É o que nós cantamos, é da presença de Deus. E sabe como é que começou o problema de Davi? Como ele começa a perder sua identidade quando Deus o chama para ser sucessor do rei, para ser pastor de Israel. Não começa no 27, começa no 21, depois você lê em casa. Quando pela primeira vez, anota essa frase. Me lembra muitos anos atrás ter pregado uma mensagem nesta igreja, lá no outro templo, com esta frase. Davi flertou com o território do inimigo. Isso é profundamente perigoso. Vocês lembram no capítulo 17 quem que ele vence? Golias, o gigante filisteu. Fugindo, depois de que Jonatas disse que o pai dele queria matá-lo, ele vai se esconder em Gate, cidade dos filisteus. E o capítulo 21 tem uma cena ridícula de Davi. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, porque a gente se parece tanto com os autores e com os personagens. Davi procura o rei dos filisteus, chamado Aquis, e diz a ele na maior cara de pau: eu vim morar por aqui, deixa eu ficar no território dos filisteus, do teu povo, aqui em Gate. O rei Aquis deixou, mas os conselheiros do rei disseram: você está doido? Esse homem matou um homem nosso, um soldado chamado Golias. O povo dele canta uma canção e diz assim: Saul matou milhares, e esse Davi matou dezenas de milhares. Você está doido deixar esse homem aqui dentro? Aquis ouviu o conselho dos conselheiros. Um bom líder ouve conselhos. E ele decidiu não
permitir que Davi ficasse ali. E sabe o que Davi fez? Uma das cenas mais ridículas na vida de uma pessoa da estirpe, do quilate de Davi. Ele se finge de louco, com medo daquela situação em Gate, na Filistia. Ele começa a arranhar a porta da cidade igual louco, riscava a porta com as unhas, imagina a cena, e babava, provocava saliva na boca. A Bíblia diz no capítulo 21 que a saliva escorria pela barba de Davi. É aí que você sabe que Davi era barbudo, como os homens daquela época. Que papel esdrúxulo! Quando o rei Aquis olha para Davi babando, arranhando a porta da cidade, ele diz assim: que homem louco! Vejam o testemunho do ungido do Senhor, o testemunho daquele que seria sucessor de Saul, o testemunho de um homem que Deus chamou para lugar nobre, para o lugar de pastoreio de Israel. O rei dos filisteus disse: esse homem é louco. Que testemunho péssimo. Agora eu vou chegar no capítulo que a gente leu, porque o capítulo que a gente leu é quando Davi voltou, foi expulso e voltou para Gate. Estava doido. Mas é exatamente o processo espiritual, emocional de uma pessoa perdendo a identidade que Deus lhe deu. Ele volta no capítulo 27, pela segunda vez a Gate. E ele faz um pedido tão humilhante aos filisteus: o Senhor tem uma terra. Olha o que ele diz: eu não sou digno de morar perto do palácio do rei dos filisteus. Mas se você olhar, e você vai ver aqui uma série de processos no capítulo 27, que mostra a degradação de Davi, a perda de identidade. Quando Davi constrói uma base cognitiva do que estava fazendo, ele arruma uma desculpa, uma razão lógica, absolutamente ridícula. Como se não tivesse sido ridículo no capítulo 21, ele foi ridículo no capítulo 27, e ele faz uma declaração. Olha para a Bíblia, versículo 1, olha a declaração que ele faz: um dia Saul vai me matar. Eu estou aqui porque um dia Saul vai me matar. Está louco? Gente, qual era a promessa de Deus para ele? Qual era a identidade de Deus que Deus deu para ele? Você vai ser rei em Israel, você é sucessor de Saul, você vai ser o pastor da cidade, você vai ser o pastor do meu povo, você é ungido do Senhor. Que história é essa que Saul vai te matar? Ele constrói uma justificativa em cima de uma mentira. Isso é sinal de perda de identidade. Quando você vai construindo sua vida em cima de mentira. O que nós estamos falando aqui agora nesse momento é muito grave. Não construa sua vida em cima de mentira. Não construa sua vida em cima de mentira. E Davi construiu, e pior, sabe o que ele fez? Ele arrastou os 600 homens que estavam com ele, judeus. Ainda deu mau testemunho para as 600 famílias que estavam e que foram com ele para Gate. A sua vida estava tão degradada que tem outra palavra no texto. Esse texto 27 tem que ser lido de novo. Você vai ler em casa, antes de dormir. Ele é fortíssimo. Que o texto diz assim: e Saul parou de persegui-lo.
ele não incomodava mais. Cuidado quando você não incomodar mais o diabo. Olha para a sua vida. O dia que você perceber que você não está mais incomodando o diabo, é porque provavelmente você fez alguma associação com o que ele quer. O que eu estou falando aqui é muito sério. E diz o texto que em Ziclag, Saul não pisava mais. Ele pediu aquela terra para Saul. Quem sou eu para viver perto do rei? Se coloca lá no chão, estima baixa, resto do resto. E ele começou a matar. A Bíblia diz assim, no capítulo que a gente leu, ele começou a matar cruelmente. Olha aqui o motivo pelo qual Deus não lhe permitiu construir o templo. Cruelmente começou a matar os inimigos, matava as pessoas. Diz o texto do capítulo que a gente leu, não poupava ninguém. E lá no final, o capítulo é curtinho, mas ele está isolado, de tão importante que ele é. Diz assim: e Davi se tornou, pela boca de Aquis, o rei de Gate, filisteu. Davi se tornou odiado pelo seu povo. Ele era tão cruel e matava homens, mulheres, crianças, invadia. E sabe em nome de quem ele lutava? Em nome dos filisteus. Como se ele, que era um grande comandante de exército, um grande soldado, sempre foi. Davi foi o maior comandante de Israel, mas ele usou o seu comando de liderança em nome dos filisteus, do rei Aquis e da cidade de Gate, e matava cruelmente, e fez aliança com o inimigo. Quando Aquis, assim termina o capítulo 27, olhou para aquilo tudo, ele diz uma coisa muito séria: esse homem está tão odiado por Israel, que ele será meu servo para sempre. Olha o que o inimigo falava dele: ele será meu servo para sempre. Imagina, eu fico imaginando Satanás dizer isso de uma pessoa. Ele faz pacto com as pessoas, e você pensa que ele está dando, ele está tirando, e dizendo: esse aqui vai ser meu servo para sempre. Pergunta àqueles que viveram perto das entidades do mal, e eles vão te contar. Eu quero trazer uma aplicação nesse tempo do processo do distanciamento, da perda de identidade que Deus tinha dado para ele. Lembram quem ele era? Quem Deus prometeu no capítulo 16? Ele era o rei, ele era o sucessor, ele era o ungido, ele era o pastor de Israel. Começou a se perder, foi parar lá em Gate, porque flertou, jovens, com o território de Satanás. E vai aqui uma palavra profética para todos nós: não percamos a nossa identidade de Cristo e em Cristo, flertando no território do inimigo. Amém, gente? Não flertemos. Sabe o que é flertar no território do inimigo? É colocar um pezinho lá e voltar para a igreja. É colocar um pezinho lá e voltar para a oração. É colocar o pezinho lá e voltar. Tem gente que vive assim. Tem gente que diz que quer muito a Deus, mas na segunda-feira joga fora tudo que conquistou domingo. Na quarta-feira joga fora tudo que a sua devocional de terça lhe trouxe. Na sexta-feira joga fora tudo que a célula lhe ensinou, flertando no território do inimigo.
Quando você fica nessa vida de flerte com o território do inimigo, os seus sonhos, os sonhos de Deus, não podem ser realizados na sua vida. Olhe para mim. Você quer que os sonhos de Deus sejam realizados na sua vida? Você quer que os sonhos de Deus sejam realizados na sua vida? Não flerte no território do inimigo, porque na hora que você coloca o pé no território do inimigo, os sonhos de Deus param. Não podem se concretizar. Eles são interrompidos. E quando a gente flerta no território do inimigo, a gente começa a agir como louco. Você pode não rabiscar a parede, nem unhar a porta e nem babar, mas você começa a tomar atitudes que o inimigo se agrada delas, porque você foi pisar na terra que não tinha que pisar, porque você construiu uma vida em cima de mentira. E quando a gente constrói uma vida em cima de mentira, a gente nega as promessas de Deus. E aí a gente dá mau testemunho. E a gente arrasta a gente. Arrasta a galera junto. E arrasta a galera para o erro. E o inimigo, quando vê que você está na mão dele, ele para de te perseguir. Ele pode te dar até uma vida mais confortável. E ele vai tentar aquele que está orando. Ele vai tentar aquele que está no louvor. Ele vai tentar aquele que está buscando a Deus. Ele vai tentar aquele que está querendo comunhão e intimidade com Deus. Ele vai tentar esse, porque ele quer tirar esse. O outro já está na mão dele. Guarda isso. Capítulo 27 de 1 Samuel. E Saul parou de persegui-lo. Mas veio uma consequência fatal, pior. Pastor, tem pior? Tem. Com a vida de Davi, meu amigo, sempre tinha um lugar mais fundo. Sempre tinha um buraco para ele cair mais. Sabe aquele negócio que tinha um abismo chama o outro? Parece que Davi atraía os abismos mais profundos. E a consequência mais fatal está no capítulo 29. Ele é humilhado. Eu não disse que o inimigo dá e tira? Satanás é expert em fazer isso. Ele te engana e ele rouba. Tem gente que faz pacto com ele. Pensa que está tendo poder, ele dá e ele tira. Ele mata, ele ceifa a vida. Ele dá dinheiro e ele tira. Porque tem muito dinheiro que não é abençoado por Deus. Nunca queira dinheiro que não é abençoado por Deus na sua casa. Sim ou não, gente? Nunca queira na sua casa dinheiro que não é abençoado. Ele foi mandado embora de Gate, humilhado. Pela segunda vez o rei Aquis o chama e diz: vai embora, não interessa mais. E Davi queria ser reconhecido como oficial, olha aí que loucura, como oficial do exército filisteu. Ele estava muito perdido na sua identidade. E Aquis diz para ele: vai embora, não queremos mais você aqui. E os conselheiros agora dizem pela segunda vez: manda esse cara embora. E o que a gente pode fazer é muita gente, que eles saiam do nosso meio, não incorporem o nosso exército e voltem lá para Ziclag, aonde o Senhor deu para eles, aquela terra. Quando os 600 homens valentes estão chegando em Ziclag, eles não sabiam que os amalequitas tinham entrado lá. Um abismo chama outro abismo. Os amalequitas esperaram a ausência dos homens do povoado, entraram lá e levaram as mulheres dos soldados,
levaram as crianças dos soldados, imagina isso, você pai, você mãe, e levaram as mulheres de Davi, Ainoã e Abigail. E essa história de duas mulheres seria na Bíblia, depois eu te explico. Quando eles chegam na cidade de Ziclag, sendo humilhado por Aquis, rei dos filisteus, depois de terem flertado no território do inimigo, quando eles contemplam e perguntam: cadê minha família? Cadê meu filho? Cadê minha filha? Cadê minha esposa? E recebem a notícia que os amalequitas os sequestraram. O versículo 4 diz assim, do capítulo de número 30: eles choraram em alta voz até não poderem mais. Choraram em alta voz até a garganta não aguentar mais. Imagina, 600 homens chorando por suas esposas, chorando por seus filhos. E vai acontecer ainda pior. Os 600 homens que eram amigos de Davi, ao verem o sequestro das famílias deles, queriam matá-lo. Davi chegou no fundo do poço. Você agora entendeu quando uma pessoa perde a sua identidade, a identidade que Deus deu a ela? Deus te deu uma identidade. Em Cristo nós somos dele, nós somos selados com o Espírito Santo, aleluia. Mas quando nós começamos devagarzinho, em processo, a perder a identidade, a gente faz aliança com o inimigo, a gente flerta no território do inimigo, a gente começa a ter atitude de maluco, começa a babar, começa a dar mau testemunho. Tudo isso porque nós perdemos a identidade que Deus nos deu. Mas há um versículo de Provérbios tão marcante, que diz assim: o justo pode cair 7 vezes, e 7 vezes o Senhor o levantará. Mas isso é verdade, cuidado, quando o justo decide que ele quer voltar. E aí Deus vai lá no buraco, pega ele pela mão. E eu quero mostrar para você agora o momento em que Deus restaurou a identidade de Davi. Então essa mensagem é muito simples. Eu dividi a mensagem em 3 partes. A primeira parte foi Deus dando a identidade a Davi, 1 Samuel 16. Você é meu, eu te escolhi, você é sucessor de Saul, você é meu ungido, você vai ser pastor de Israel. A segunda parte, quando Davi começa a se perder, vai flertar no território dos filisteus, vai bater na porta de Aquis. E não foi uma vez só não, ele foi 2. E quando ele foi lá, ele foi para o fundo do poço, na profunda miséria moral e espiritual, e o auge da sua miséria, ele perdeu tudo, ao ponto do inimigo dizer: vai me servir até morrer. E quando ele volta para casa, os amalequitas tinham levado todo mundo. Mas nesse momento, Davi tem um sopro da misericórdia. Mas deixa eu falar uma coisa importante aqui, por isso que estudar a Bíblia é algo lindo. O período que Davi ficou, anota isso, o período que Davi ficou na Filistia, em Gate,
babando, igual doido, perdendo a identidade, foi 1 ano e 4 meses, está no texto. Esse período de 1 ano e 4 meses, Davi não produziu um salmo. Isso faz você entender alguma coisa? Ele não produziu um salmo. Ele não tinha expressão espiritual. Ele não tinha um coração quebrantado para fazer aquilo. Mas a salvação da identidade de Davi vem no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, versículo 6. Grife isso aí. Tem 2 momentos lindos, o 6 e o 7. Quando no 6 a Bíblia diz assim: mas Davi fortaleceu-se no Senhor. Aleluia. Que momento importante, ele fortaleceu-se. Olha o que diz o texto: ele fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. O justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Mas depende de um coração quebrantado e contrito. Gente, ele buscou a Deus, ele reconheceu, ele precisou chegar no fundo do poço. Deixa eu dizer uma coisa para você: não precisa você passar todo o sofrimento do mundo para aprender. Não precisava disso. Mas às vezes Deus deixa a gente passar as piores coisas da vida, para ver se a gente aprende a lição. Mas o pior é que tem muita gente que apanha, os anos passam, a pessoa envelhece e não aprende. Tem gente que não aprende, eu sei que aqui não, mas por aí, nessa igreja não tem. É claro que é uma ironia, porque às vezes a gente encontra pessoas no trato pastoral que não saem do lugar por 20 anos. 20 anos depois, elas estão falando das mesmas coisas. Elas estão reclamando dos mesmos problemas. Elas estão com as mesmas fragilidades. Mas Davi, pela graça, e como nós, Davi aprendeu, ele se fortaleceu no Senhor. Repete comigo: ele se fortaleceu no Senhor. Só as meninas agora, bem forte. Vamos lá, meninas. Ele se fortaleceu no Senhor. Os homens: e ele se fortaleceu no Senhor. Internet, todo mundo aqui junto. E ele se fortaleceu no Senhor. E quando ele se fortaleceu no Senhor, vem o versículo 7. Ele vira para uma autoridade e diz: vai buscar o colete sacerdotal. Como que os símbolos, pastor Gustavo, têm importância? Eu vou fazer uma aplicação. Vai buscar a Bíblia. Aquela Bíblia que você esqueceu está toda empoeirada. Algumas estão na sala, amarelas, no Salmo 91. Você abre no Salmo, mas o Salmo não tem você. Agora mudou, porque o pastor pegou o 23 e bota no 23. Quem sabe a Bíblia está menos amarela. A gente não precisa ter Bíblia aberta na sala. A gente precisa ter Bíblia viva no coração. A gente precisa ter Bíblia viva no coração. Vai buscar o colete sacerdotal. Veja que ele começa a ter um movimento de transformação. Ele toma uma iniciativa. Ele se fortalece no Senhor. A Bíblia não diz o que ele fez, mas provavelmente ele foi para a oração, ele se humilhou, ele chorou, porque Davi era chorão. Aí você olha para o cara desse assim: mas como é que esse cara conseguiu ser um homem segundo o coração de Deus? O cara todo defeituoso, até de maluco se fez. Sabe por quê? Eu já disse isso aqui, vou repetir.
Porque ele tinha coração quebrantado. O problema não é errar. Errar todo mundo erra. O problema é não voltar. O problema é não se arrepender. O problema é não confessar. E ele tinha esse coração quebrantado. E quando a Bíblia diz assim, e ele se fortaleceu no Senhor, ele foi restaurar a identidade de 1 Samuel 16, que ele havia perdido em Gate. Que ironia, ele foi perder a identidade diante de um povo que ele havia humilhado quando matou Golias. Me tragam o colete sacerdotal. E certamente ele coloca aquele colete, se arrepende e vai buscar o Senhor, e Deus lhe restaura a identidade. E tanto restaurou, porque a história é linda. Deus venceu todos os inimigos de Davi, e Deus cumpriu a sua palavra e a sua promessa, porque Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. E ele foi ungido pela terceira vez. Não sei se você já leu isso na Bíblia. O rei que foi ungido pela terceira vez e se senta no trono de Israel, porque se quebrantou. Até hoje, no Monte Sião, quando você chega nas terras do Oriente Médio e nas terras de Israel, o único rei honrado por todas as gerações chama-se Davi. Há uma cidade com o nome dele, a cidade de Davi. E simbolicamente colocaram um memorial dentro de uma grande capela, que milhares de pessoas até hoje fazem fila para entrar, para honrar a memória daquele que foi o rei mais importante, Davi, a linhagem de Jesus. Ele é tão importante que Jesus era chamado filho de Davi. Jesus vem da linhagem dele. Que coisa impressionante a Bíblia, que nos dá a oportunidade de restaurar a identidade perdida. Sabe, gente, os sofrimentos podem fazer você voltar aos projetos de Deus. Eu vou repetir, os sofrimentos podem fazer você voltar aos projetos de Deus para você. Agora na internet, quem sabe você vai se comunicar com o chat, vai dizer aí que você, como Davi, se perdeu na sua identidade. Quem sabe haja entre nós alguém que se perdeu, mas graças a Deus em Cristo Jesus que a gente pode voltar, e que você seja aquilo que Deus planejou para a sua vida, que você não seja nunca, jamais uma pessoa a serviço de Gate, a serviço dos filisteus incircuncisos, daqueles que não têm as marcas do Senhor. Que você seja uma pessoa que cumpra a identidade que Deus deu a você. E eu falo agora com aqueles que, olhando para a sua vida com muita honestidade, como fez Davi, sentem que perderam algo lá atrás. A gente pode estar vindo até na igreja, mas perdeu lá atrás. Você era tão avivado, lembra, quando era jovem? Há poucos anos você tinha vontade de ganhar o mundo. Você foi chamado por Deus para trabalhar em alguma área, não precisa ser no pastorado, alguma área.
como aqueles irmãos maravilhosos que estão ali ajudando vocês a entrarem aqui. Tem gente ali que só coloca aquele colete que se identifica, mas tantos são os profissionais nas mais diferentes áreas da vida, mas estão servindo a Deus, como os líderes das células. E você talvez perdeu a sua identidade, perdeu aquilo para o qual Deus te chamou. E eu quero fazer um desafio aqui hoje, em que você diga assim: Senhor, eu quero colocar de novo o colete sacerdotal. Eu vou me fortalecer no Senhor. Essa decisão é só sua. Eu não posso tomar por você. Seu filho não pode tomar por você. Sua esposa não pode tomar por você. Seu marido não pode tomar por você. Seu pastor não pode tomar por você. Você pode dizer: eu quero me fortalecer no Senhor. E veste agora, meu amigo. Veste agora, minha amiga. Veste você que está na internet. Veste. Sabe o que Hebreus diz? Numa correlação linda com esse texto de Samuel: nós somos sacerdócio de Deus. Veste o colete sacerdotal. Veste agora. Feche seus olhos e fique em pé. Ora a Deus. Faça um exame pessoal da sua vida. Jovem, faça um exame. Irmão, irmã, faça um exame. Casal, faça um exame. E quem sabe você vai chegar à conclusão que você perdeu. Você se perdeu. Você se perdeu, porque você foi flertar no território do inimigo, porque você foi fazer o que Deus não queria que você fizesse, porque você tem entregue as tuas riquezas nas mãos de quem não tem que entregar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, que você vista os coletes sacerdotais do Senhor. A casa de Davi foi restaurada. Louvado seja Deus. As esposas e os filhos que foram tomados pelos amalequitas foram recuperados, porque depois que Davi se fortaleceu no Senhor, ele invadiu, perguntando a Deus: Senhor, eu posso ir lá resgatar tudo? Senhor, eu posso ir lá arrebentar com tudo? E Deus disse: pode. Fortaleceu-se no Senhor, invadiu o lugar dos amalequitas e trouxe todas as mulheres e crianças de volta. Aleluia! Trouxe todo mundo de volta. Coloque o colete sacerdotal. Cumpre o que Deus fez para você. Feche seus olhos e ore, ore, ore. Eu queria te fazer uma pergunta. E uma pergunta àqueles que acham que estão se perdendo em tantas coisas nessa vida, estão se sentindo fracos, afastados. Mas você vai dizer para Deus: Pai, eu quero colocar os coletes sacerdotal. Eu quero voltar a cumprir os teus propósitos para mim. Você quer isso para você? Você que está na internet, coloca no chat assim: eu quero. Você que está aqui na casa de oração, levanta a sua mão e diz assim: eu quero botar o colete de novo. Eu quero voltar. Aleluia, 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 aleluia. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente que os pastores vão orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Pode vir.